Nesta semana, nós vimos a importância da unidade, da união dos membros para o sucesso da igreja. O verso para memorizar, Filipenses 2:2, expressa o desejo de Paulo para que a igreja fosse unida. Veja o texto. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos na alma e mente. Paulo desejava que a igreja fosse unida. Ele sabia que a igreja devia ser unida para que ela progredisse. Essa lição ressaltou que a força da igreja está na unidade. Para destruir a igreja, o diabo se empenha em causar divisões que enfraqueçam a igreja, o corpo de Cristo. Ele se utiliza do orgulho, de preferências pessoais, de egoísmo e de vaidades para fragmentar a igreja e assim prejudicar a missão de pregar o evangelho, as boas novas da salvação. Veja esse texto sobre o perigo da desunião na lição da Escola Sabatina de Professores, na página 51. A desunião é uma condição terrível e algo que os cristãos devem evitar a todo custo. Nada pode ser mais ameaçador para a saúde de uma comunidade de crentes do que a falta de unidade. É por isso que Paulo demonstrou tanta preocupação com esse tema. Ele deixou claro que viver em unidade não é apenas uma virtude cristã, mas também um mandamento. Como vimos no verso para memorizar, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Ou ainda em Filipenses 2:4, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Não ter atitudes individualistas, mas atitudes comunitárias, atitudes em comum. Jesus é o nosso exemplo supremo de preocupação com os interesses dos outros. Ele se fez pobre para que, por meio da sua pobreza, nós enriquecêssemos. Isso está em 2 Coríntios 8:9. Assim, o apelo de Paulo para que os seus leitores desenvolvessem uma maneira de pensar semelhante à de Cristo não deveria causar surpresa. Devemos seguir os passos de Jesus, praticando a humildade e a obediência a Deus. Embora não compreendamos plenamente a profundidade da condescendência de Cristo em se tornar homem, sabemos o suficiente para viver em unidade uns para com os outros. Podemos não entender, irmãos, plenamente, e não entendemos plenamente, o mistério da salvação, o mistério da piedade, mas podemos ver, estudando a Bíblia, que a Bíblia ensina que nós devemos viver em comunidade, em unidade uns com os outros. Nós devemos viver como Cristo. Como é que Cristo viveu? Em humildade, amor ao próximo, misericórdia, empatia e consideração com os outros. Essa deve ser a nossa maneira de viver. Temos o exemplo na Bíblia. O maior exemplo, o exemplo supremo, a vida do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo pelos outros. E os outros somos nós. Esse deve ser um testemunho cristão. A maneira de viver como Cristo deve ser um testemunho cristão. João 13, 34 e 35, o Senhor Jesus falando. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis também uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como é que Jesus disse que nós vamos ser identificados como seus discípulos se nós manifestarmos amor? Amor fraternal, amor uns pelos outros, consideração uns pelos outros, empatia pelos outros. Que Deus nos abençoe, irmãos, e a gente possa realmente viver dessa maneira, viver em humildade, viver em união conforme o plano de Deus, fazendo com que a igreja seja uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja coesa em pensamento e em trabalho. Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos nesta semana, quando vimos a importância da união para que a igreja progrida, para que a igreja cumpra o seu propósito, a sua missão, que é de pregar o evangelho. Te agradecemos porque também vimos o mistério da piedade, que é a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, tanto a hebreus como a gentios. A graça universal, a graça para todos aqueles que aceitarem o sacrifício do Senhor Jesus. Nos abençoa, portanto, para que possamos viver dessa maneira e possamos demonstrar
aos outros, através do nosso amor fraternal, que somos teus discípulos, que somos teus filhos. Tudo te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amanhã, novo sábado, vamos nos encontrar nas igrejas, nas classes, vamos encontrar nossos irmãos, vamos dar abraços, vamos dar beijos, vamos encontrar os irmãos queridos, vamos encontrar os parentes, vamos participar, quem sabe, de refeições comunitárias. Deus abençoe a todos e amanhã teremos um sábado feliz. O sábado é o dia da alegria. Portanto, seja feliz.